Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos mais uma vez na manhã desse dia. E primeiramente, Pai, nós te pedimos perdão dos nossos pecados, nossas faltas, e pedimos que o Senhor nos lave no sangue de Jesus, o teu Filho amado, aquele que morreu na cruz por nós. Paizinho, abençoa meus irmãos, cada pessoa que nos ouve, Pai, ao redor deste mundo, e que a tua bênção, Senhor, venha estar sobre cada um nesta manhã, e que possamos, Senhor, nos alegrar em Ti. Por isso nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Fale conosco mais uma vez através da Tua palavra, pois é tudo o que nós te pedimos e te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Bom, para você que está no Facebook, você também pode conhecer a nossa rádio, Rádio Alfa, tudo junto, minúsculo, Rádio Alfa Internacional.com, internacional, e o Alfa é com PH. Nós estamos 24 horas no ar, tocamos 8 idiomas em hinos e pregações em 3 idiomas, ok? Em um ano nós já passamos, já estamos com quase 6.000 pessoas, em um ano e um mês. Então eu vejo Deus dirigindo esse trabalho. Eu vejo Deus colocando você aí para nos ouvir. Eu vejo Deus falando conosco através da sua palavra. Entendeu? Vejo Deus falando através da sua palavra. E eu quero mandar um abraço para o meu povo, meus primos, meus tios, para cada um de vocês que estão conectados conosco. Apesar de não me falar nada aqui, né? Não dá um alô para mim aqui. Só a Sheila que diz que está lá, né, Sheila? A Sheilinha, como era chamada lá em Santos, né? A Sheilinha. Mas que Sheilinho, que é Sheilão, a mulher grande, rapaz, que Sheilinha. E o marido dela ainda é maior ainda, o marido dela é o Shaquille Adriano. Se vocês viram, o cara ele solda, viu? Ele é soldador, ele solda a boca de muita gente aí que fala demais, hein? Cuidado. Bom, vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Armadura. É engraçado, né? Quando se fala da armadura. Nós não andamos sem roupa, a não ser para tomar banho ou para ir à praia, né? Mesmo para tomar um sol, você precisa de botar roupa, né? A não ser que você vai numa praia de nudez, né? Eu nunca fui, então não sei como é que é. Então é interessante que nós usamos peças, né? Imagina eu aqui sem camisa, ficaria feio, né? Negócio desrespeitoso, né? Mas acontece que tem muita gente hoje, nesse mundo, que não tem a armadura de Deus. Principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus. Aí é que é feio. Sabe por que é feio? Porque o inferno vê, o diabo vê, que a pessoa não tem a armadura de Deus. E a armadura de Deus é interessante que ela cobre todo o nosso corpo. Ela cobre as funções do nosso corpo, começando pela cabeça, onde está todo, que é os 5 sentidos. Dentro da cabeça está os 5 sentidos. Apesar que o pé está lá embaixo, a mão está na extremidade, mas protege os 5 sentidos. E eu já falei da cabeça, já falei da audição, que foi a última parte, eu falei da visão, falei da boca e da língua. Agora estamos falando dos pés. Depois vamos falar das mãos, mas vamos falar agora dos pés. Interessante que pé é uma coisa engraçada, né? Eu me lembro que quando eu era garoto, até hoje eu ainda como, mas não como antes. A minha mãe que foi criada no campo, né, na roça, ela comia miúdos, todos os miúdos da galinha, menos a tripa. Da galinha não, mas ela comia o pé. E nos ensinou a comer pé de galinha. Engraçado, e a galinha dá para tudo quanto é lado, né? Mas depois que lavadinha, aquele negocinho ali, aquele assim, você chupa até os ossinhos, né? Assim, e o pé. Agora, muitas pessoas, é engraçado que muitas pessoas cuidam do seu pé somente para a estética. Que não está mal, ao contrário, eu acho que tem que ter um pé bacana, né? Um pé cheiroso, não um pé com chulé, né? Tem gente aí que tira a meia, Jesus Cristo, né? Mas um pezinho arrumado. Mas o mais importante não é ter o pé arrumado. O mais importante é ter um pé que te leve para lugares que agrade a Deus. E aí está o detalhe.
Mas como que o meu pé me leva? O pé te leva se você tiver na sua cabeça, dentro do seu entendimento, a palavra de Deus. Se você tiver dentro da sua cabeça, dentro do seu entendimento, a palavra de Deus, os seus pés vão te conduzir para lugares prazerosos, para lugares que Deus vai se agradar de você. Porque do contrário, compadre, se você não tiver, porque é interessante que a armadura de Deus no capítulo 6 de Efésios fala, começando fala pela verdade, né? Mas a Bíblia diz também que se tu não tiver os teus pés preparados com o evangelho, com o apreço do evangelho da paz, você é uma pessoa despreparada, você não tem conhecimento, você não tem sabedoria das coisas de Deus. E você muito facilmente pode se perder pelo caminho. Olha que coisa engraçada, veja que coisa interessante. Está escrito capítulo 6 de Efésios, abre a sua Bíblia e leia. Então, quando nós não temos o preparo do Evangelho, por isso as igrejas fazem as escolas bíblicas dominical, como a igreja que eu assisto tem também, tratam temas fantásticos, e é muito interessante. Porque o pé conduz o corpo, mas se a cabeça não tiver o elmo da salvação, que é o que protege o corpo inteiro, a cabeça está desgovernada. E dá sinal para o pé, eu quero ir para aquele lugar lá. E aí o pé vai levando. Porque o pé é fundamental no ser humano. Aonde nós pisamos. Você quando anda... Ontem, por exemplo, foi dia da independência aqui nos Estados Unidos, né? E eu fui com meus netos jogar biribinha. A gente chama de biribinha, aquele negocinho que joga no chão, né? Isso não é nada. Em comparação aos que estavam soltando de fogos bonitos aí. A minha filha comprou para eles ficaram aqui em casa, ela saiu, porque ela ia com o esposo para outro lugar, ela deixou os dois aqui, eles queriam ficar aqui, estavam cansados. E fomos aqui no parque aqui do lado e nós brincamos ali um pouco, vimos os fogos muito bonitos, e por sinal, depois vimos na televisão. E nós deixamos várias biribinhas pelo chão. Né? E tinha outras pessoas também lá. E quando foi hoje pela manhã, eu fui andar no parque. E quando eu fui andar no parque, eu percebi, eu andei olhando porque eu sabia que tinha no chão biribinha. Aquelas coisinhas que a gente joga. Estalinho de salão que eles falam, né? E eu percebi que tinha. Eu via pessoas que às vezes não percebia e pisava e estalava, fazia pá! Né? É por quê? Porque a pessoa está pisando aonde não está vendo. Normalmente nós andamos e não olhamos para o chão porque sabemos que a distância da nossa vista vê que está limpo. Mas se você começa a ver coisas no chão, você começa a já pôr atenção no chão. Para não pisar em coisas não agradáveis. Então você vê que o pé, você anda com ele e às vezes você não se dá conta para aonde você está pisando. E a Bíblia nos dá uma recomendação, e foi o próprio Deus que deu, que é fantástico isso. Jesus falou através da semana passada aqui na Bíblia, que nós lemos aqui, eu não vou falar sobre isso, só para te lembrar, porque está gravado. Está no YouTube, está no Face, né? No meu nome, Elias Corrêa, tu vai entrar no YouTube, você vai assistir tudo que está lá gravado, em português e espanhol. E Jesus falou aqui no livro de Lucas 10, 19 e 20, foi uma coisa interessante, ele disse que dá poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada fará dano algum. Mas é interessante que ele diz o seguinte, vocês não fiquem felizes por isso não, para os discípulos. Vocês têm que ficar contentes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Porque isso para vocês, ele está em outras palavras, está dizendo isso para vocês, vai ser normal. Pisar no inimigo, vai ser normal. Pisar não é pisar com o pé na cabeça, às vezes como muitos falam. É na autoridade. Né? Porque a gente não fala isso, a pessoa vem e pisa em você, não fala assim, mas não é com o pé. Mas pisa. Esse pisar é poder, esse pisar é autoridade. E é o que Jesus falou lá. Você entendeu? E é interessante que o Senhor falou. E hoje nós observamos que a gente não vê muito isso não, né? Está escrito, mas a gente não vê isso muito não. Não vê. Por que não vê? Porque o povo, na verdade, eles não querem obedecer o mandado de Deus. Qual foi o mandado de Deus? Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia comigo. Não vamos ser... não vai ser... Mas olha aí. Sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24 a 28.
Isso aqui, porque veja bem, as pessoas pensam que o que Deus falou não se cumpre. O que Deus já determinou, já está determinado. O que Deus já propôs, já está proposto. Está escrito que a palavra dele lançada, ela não voltaria para ele vazia sem que cumprisse o que para o que foi determinado. Essa é a verdade. Então, as pessoas às vezes dizem que creem na palavra de Deus, mas na verdade não creem. Sabe por que não creem? Porque não obedece. Sabe por que não crê? Porque não vive. Para que nós possamos dizer que nós cremos na palavra de Deus, nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Porque qualquer um diz que crê em Deus. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Se você vai aí no mundo, para qualquer um desse povo que está no mundo aí, você crê em Deus? Creio, creio. Mas não obedece, então não crê. Porque quem crê, ele obedece. Ele se sacrifica para seguir, para fazer. Nós estamos tão acostumados com a religiosidade que é mais fácil dizer que cremos em Deus do que obedecer a Deus. Porque, na verdade, as pessoas pensam o seguinte, que para crer em Deus é você fazer uma mudança. Não é fazer mudança. Agora eu mudei. Não. Para servir a Deus você não precisa fazer mudança. O que você precisa fazer quando você vem servir a Deus é ser transformado por Ele. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram. E é aqui que tudo se fez novo. Então, por isso que a Bíblia fala de transformação. A Bíblia não fala de mudança. Eu mudei. Antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. Eu mudei. Não. Se você mudou, mas você pode voltar lá e voltar a fazer o que você fazia. Porque é uma mudança. Você muda. Hoje você está assim, amanhã você mudou para lá. Mas quando você é transformado, não tem mudança. Você mudou radicalmente porque foi transformado. E quem faz a transformação é o próprio Espírito Santo. E é difícil você voltar atrás. Até pode, mas é mais difícil. Porque você não mudou. Você foi transformado. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que ninguém vai ser mudado. Não. A Bíblia diz que vamos ser transformados. Você já reparou a palavra transgênero? Já reparou essa palavra? Transgênero. Ele é um transgênero. O que ele fez? Mudou o gênero. Era homem, virou mulher. Era mulher, virou homem. E essas mudanças, às vezes, não tem retrocesso. Que é transformação. Você está me entendendo o que eu estou te falando? Então nós temos que entender o seguinte. Se Deus disse... Ó, se você não crê, para mim não importa. Sinceramente. Porque está dito. E quem falou foi Deus. E o que Deus diz, não existe dúvida e nem sombra de variação nele. E a palavra diz o seguinte. Olha o que Deus diz. Deus fez muitas promessas para o homem, mas muitas não se cumprem. Aí você vai dizer, é verdade, não se cumpre mesmo. Mas sabe por que não cumpre? Porque nós não estamos de acordo com a vontade de Deus. E se nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, não vai cumprir mesmo. Se nós, sendo maus, Deus já tem nos abençoado, você já parou para pensar o quanto você ia pagar para respirar esse arzinho que você respira? Ó. Você dorme respirando, acorda respirando. E se tivesse que pagar esse ar? Uns iam morrer. Ia ter prazo de vida. Mas é grátis. Deus não cobra. De ninguém. Ele dá. Então você pode observar o que Deus determinou, já está determinado. E não vai mudar. Ao contrário, quem temos que ser transformados somos nós. Se nós não formos transformados, as coisas não acontecem. Porque Deus falou uma coisa aqui que é bárbara. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 11, e o versículo de número 24 a 28. Presta atenção no que Deus disse aqui. Deus disse aqui algo fantástico. E é para um povo. E nós fazemos parte da descendência desse povo. Que é o povo de Israel. Através de Abraão. Pai da fé. Por causa dele, nós recebemos essa bênção.
Só que nós a gente não vê. Porque muitos estão caminhando onde querem, fazem o que querem, dizem o que querem, e acabou. Não obedece, não põe atenção no que Deus disse. Não foi eu que disse. Eu não, foi Deus. O que ele disse? Deuteronômio, abre sua Bíblia, Deuteronômio 11, 24 a 28 diz: todo lugar, começa assim. Ele não disse aquele lugar ou um lugar. Não, ele disse todo lugar. Foi uma promessa para um povo e que se estendeu a nós. Mas hoje a gente vê, a gente não consegue. A gente não consegue. E vamos ver o porquê. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Rapaz, meu Deus. Então eu tenho muita coisa para pisar, então. Mas veja bem. Veja bem. Você não vai pisar de qualquer jeito para que seja seu. Se você não pisar em obediência, esquece que não vai ser seu. E vou te mostrar o porquê. Não é. Temos que entender que as coisas de Deus não é da forma que nós pensamos e nem da forma que nós queremos. As coisas de Deus é da forma que Ele já determinou, o que Ele já estabeleceu, que já está feito. É assim que tem que ser. Por isso que muitas vezes nós não saímos adiante em nada. Porque nós queremos pisar com a planta do nosso pé pensando da nossa maneira. Não da maneira que Deus quer que nós pensemos. Está entendendo? Então Deus disse o seguinte, presta atenção, Deuteronômio 11, 24 e 28. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O vosso termo se estende, olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel. O vosso termo se estenderá se estenderá do deserto ao Líbano e do rio o rio Eufrates até o mar ocidental. Olha o que Deus falou para esse povo, gente, que faz parte de nós. Isso veio para nós também. Ninguém vos poderá resistir. Eu vou explicar uma diferença que tem aqui. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá o medo e o temor de vós sobre toda a terra que pisardes. O que Deus está dizendo, gente? O povo vai ter medo de vocês, meu. É o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Vocês vão assustar o povo da terra. Deus estabeleceu, Deus colocou isso neles. Isso está neles. E se você obedece a Deus, está em você também. O povo tem medo de você. Você tem palavra forte. Você tem uma presença poderosa do Espírito Santo. Então, não é como muitos pensam. Não, não é. Não vou dizer para você que é coisa simples, coisa do dia para a noite, fácil, assim. Não, mas você tem que lutar para isso. Eu tenho que lutar para isso. E está escrito aqui, olha o que Deus diz aqui. Ó. Assim como vos disse, vai ser assim como eu estou dizendo para vocês. Porque eu já disse que vai ser assim. Aqui, por exemplo, na Flórida, se você vê aqui os judeus, são prósperos. Gente, nossa, todo mundo, são judeus, são judeus. Sabe o que é? Esse não é brasileiro. Brasileiro. Não. Esses são judeus. É diferente. Porque isso é uma coisa que Deus estabeleceu porque foi o povo escolhido. Isso é deles e ninguém tira. Agora, eu não estou dizendo de salvação. Entenda o que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo de bênção. De prosperidade. Para eles se salvarem, eles também precisam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Porque senão vão ficar pagando tribulação. Que vai suceder com muitos deles. Estão esperando até hoje o Messias. E não aceitam Jesus. Diz que Jesus era um profeta e acabou. Você está me entendendo o que eu estou falando? Mas eles são abençoados pela palavra dita por Deus. Aonde vocês pisarem a planta do nosso pé. E outra coisa, nós somos co-herdeiros de Cristo. E estamos na terra. Agora, onde nós estamos pondo a planta do nosso pé e tem sido nosso? Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? E eu vou te mostrar por que é. É muito simples. É tão simples que
Gente, a gente às vezes, ó, tem que fazer assim, ó. A gente não se dá conta. Nós estamos mais preocupados em ficar olhando para lá, sabe? Olhando para lá. Não, tem que olhar para cá. E olha onde está pisando. Vê bem. Por isso muita gente não vai adiante. Gente formada, gente capacitada, mas não vai adiante. Porque Deus não pode... Porque essa bênção específica que Ele deu para o povo de Israel, ela é específica para o povo de Israel, para os judeus. Mas nós, como descendentes de Abraão, temos essa bênção também. Porém, temos que fazer aqui como Deus falou para eles. Mas eles já são abençoados de qualquer forma. E muitos dos judeus aqui praticam o judaísmo. Vão para a sinagoga. Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? Não vive de boteco em boteco, tomando cachaça. Não. Andam com a roupa típica deles, com o chapelão, com aquelas rouponas, francinha. Eu vejo aqui. Agora nós não. Nós temos um Salvador, que morreu na cruz por nós, e nós sabemos quem Ele é. E eles muitas vezes nem sabem. E vou te dizer, mas nós não queremos obedecer, não. Eu quero fazer o que me dá vontade. Ninguém manda em mim, como muitos falam por aí. Não, ninguém manda em mim. Eu falo, se enganou, meu bem. Olha o que diz aqui. Vamos terminando aqui. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Vede, olha o que o Senhor diz para eles aqui, para tu, para mim, para nós. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha o que o Senhor fala aqui. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A Bíblia é específica. A Bíblia não tem variação. Não é se, ou se, ou talvez, ou quem sabe. Não, não existe. Essa variação não existe na Bíblia. Essas variações não existem na Bíblia. Existe para nós no nosso vocabulário. A Bíblia é definida. Ela é pronto. E acabou. Está escrito que aquele que quiser se tornar amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não é Deus nosso inimigo, é nós inimigo de Deus. Então não tem amizade, não tem conversa, não tem acordo, não tem babado. Porque quem é amigo do mundo vai andar lá no mundo. E Deus vai abençoar o cara ou ela. Já basta as bênçãos naturais que recebe, por causa da bondade de Deus. Não recebe. Crente que tem o pé na igreja e outro pé no mundo, não é crente. É um farsante. Cara de crente é metade de crente, é metade de lobo. O senhor assim de um lado é crente, o senhor do outro é lobo. Entendeu? É o que acontece hoje. É o que nós temos visto hoje em muitos lugares. Muitos lugares. E nós temos que tomar cuidado para não entrarmos no mesmo barco e não pisar da mesma forma que estão pisando. Veja bem. Foi o que disse Deus, não foi o que disse não. Estou lendo. É Bíblia. O que mais que ele diz? Olha o que ele diz aqui. A bênção vai vir sim. Mas olha bem. Se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Ô irmão, ô irmãs. Ei. Eu vou te falar um negócio absurdo aqui. Falou? Eu vou te falar um negócio absurdo. Mas eu vou te falar. Para de ficar orando, poxa. Para de ficar fazendo, sabe, sacrifícios tolos. São sacrifícios tolos. Ficar orando. Vai de igreja em igreja. Para primeiro e olha. Aonde eu estou desobedecendo? O Senhor não mandou dizer a Saul. Josué não teve que dizer a Saul, ô meu compadre, ei, você tá equivocado, rapaz. Deus não tem prazer em sacrifícios de gordura, de carneiro. Deus não tem. O prazer de Deus está na obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Falou pro cara. Qual foi o final dele? Se suicidou. Então, o que eu vejo hoje é tanta gente, eu vou orar, vou lá, e a minha bênção. Para! Primeiro olha onde você está pisando. Vê como você está caminhando. Eu preciso olhar para onde eu estou caminhando. Como eu estou caminhando.
As bênçãos vêm sim, porque Deus prometeu. Mas ele diz bem claro ele diz aqui, a bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Ele não está dizendo, Deus não está dizendo assim, se você quiser me obedecer, querido, ou querida, se você quiser me obedecer. Não. Ele está dizendo o seguinte, eu estou mandando, eu sou o Senhor teu Deus, e estou te ordenando que tu obedeças o que eu estou te dizendo, que você ouça o que eu estou te falando. Aí a bênção virá. Não é você ouvir 200 pessoas e você fazer o que você acha que deve fazer. Não tem bênção. Aquela que você quer, não vem. Porque Deus está sendo bem claro, bem específico aqui. Ele falou para o povo de Israel, vocês são o meu povo escolhido, vou abençoar vocês, já falei que vou e está acabado. Mas tem bênçãos extraordinárias, meu compadre, que se vocês não obedecerem, não tem conversa, não vai ter conversa, eu não vou dar. Vocês vão viver como aqueles gentis. Vão ter uma bencinha a mais, porque eu prometi, mas não vão muito longe. Você está entendendo o que eu estou falando? Estamos terminando, peraí. Não vai embora não. Que mais? Que eu te ordeno hoje. Porém, a maldição. Não tem só a bênção, tem a maldição também. Muita gente hoje está sendo maldita. Dentro das igrejas. Sim, dentro dos templos. Com Bíblia debaixo do braço, roupa de crente, cabelo de crente, boca de crente, mas de crente está maldito. Por quê? Quer saber? Está aqui. Abre aí. Aí. Veja bem o que diz aqui. E a maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Não fui eu que falei. Não fui eu que ordenei. Foi Deus, o nosso Pai. Então, para que você ponha a planta do seu pé e seja teu, tem regras. Tem como acontecer se houver obediência. Hoje, os crentes estão olhando muito mais para o mundo do que olhando para Deus. Hoje você vê festas juninas dentro da igreja. Hoje você vê mulher sentada lá no púlpito, lá, como fosse uma deusa. E que benção, isso aí é tudo mentira, isso é engano. Isso é espírito do engano. Trabalhando no povo. É espírito do engano. Porque eu já vi o espírito do engano. E ele parece de verdade. É lindo. Enquanto não abre a boca. Eu vi. O Senhor me mostrou. Fiquei assustado. E esse espírito trabalha hoje em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos pastores, em muitos chamados crentes. Por quê? Porque querem pôr o pé aonde querem, não aonde Deus quer que ponham. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou aqui, não é porque eu quis estar aqui não, viu? Falo para você, inclusive, Deus sabe que não. Só que eu tenho um compromisso com essa rádio. Por isso que eu falo, é uma rádio missionária. Ontem era um feriadão aqui. Onde eu estava ontem? Aqui. Fazendo um programa. Porque isso não é meu. Isso tem dono. E um dia, ele vai cobrar de mim. Só que eu espero que ele cobre de mim e me diga, filho fiel, filho obediente, a não ser que eu saia do país. Aí não tem como. Ou eu vou para uma outra cidade. Né? Que não dá para mim voltar. Mas do contrário, eu estando aqui, que eu estava em casa ontem, não, vou fazer rádio. Feriado. Aqui nos Estados Unidos, mas no mundo não é feriado. E tivemos palavra poderosa aqui. Nós temos que olhar aonde estamos pisando. Irmão, eu quero que você olhe aonde você está pisando. Aquelas bênçãos que você precisa, aquelas bênçãos que você requer de Deus. Primeiro olhe para a palavra de Deus e veja onde você está. Porque não adianta. A gente fica quebrando a cabeça, querendo coisas que Deus não vai dar. Porque nós estamos obedecendo. Se Deus mandou você fazer uma coisa, não interessa, arranque os cabelos, mas faça. Obedeça. O povo de Israel tem uma diferença, porque eles foram o povo escolhido. O brasileiro, o alemão, o inglês, o francês, o italiano. Eles não foram escolhidos como foi o povo de Israel.
Deus abençoa, sim. Mas eles foram escolhidos da semente de Cristo. Eles saíram daí. Deus escolheu um povo. E aqui, eles são abençoados, viu? Eu vejo judeus aqui, ó, no bem de vida mesmo. Abençoando muitos gentios. Dono de supermercados, dono de escritórios de advocacia, donos de lojas de automóveis. A gente vê assim. É. Mas nós somos filhos do rei. E para que ele nos abençoe, temos que obedecer às ordens que ele já deixou determinada. Ó, só tem dois caminhos, ou você vai para a bênção ou você vai para a maldição. Se você desobedecer, você é maldito. E acabou. Não foi o que disse? Está escrito. Agora você quer bênção? Vê onde você está pisando. Eu preciso também olhar onde eu piso. Eu preciso olhar. De vez em quando a gente quer pisar em outros lados. Mas a gente clama ao Senhor. Ele nos ajuda e nós não pisamos. Seguimos pisando onde Ele quer que nós pisemos. Amém? E se você nunca pisou na presença de Deus, hoje é o teu dia de você tomar essa decisão. Pise na presença do Senhor e Ele mudará o rumo da sua vida. Você será abençoado. Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E só a Ti, Senhor, nós prestamos toda a nossa adoração. Abençoa meus irmãos, meus amigos, aqueles que ainda nunca pisaram diante da Tua presença, que o Senhor dê essa oportunidade hoje, para que eles possam pisar diante da Tua presença. E daí para frente seguir diante de Ti, para que possam ser abençoados mais do que já tem sido. E os Teus filhos, Pai, que não queiram pisar lá fora, Pai, naquele mundo de lama de pecado, mas que possamos estar pisando sempre naquilo que o Senhor tem determinado para nós, e fazermos, Senhor, segundo a Tua vontade. A mim, Senhor, que falo contigo, tem misericórdia, me ajuda e me abençoa. E me guarda, por favor, Pai, pois é o que nós te pedimos e agradecemos. E o fazemos tudo isso, Senhor, em o nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.